Olá, meus irmãos, é um prazer estar com vocês novamente neste espaço no Facebook do Grupo Espírita Irmãos Mael para conversarmos um pouco acerca da doutrina espírita. Me chamo Edson Zimmermann, sou facilitador de estudos, atendente fraterno e expositor doutrinário do Grupo Espírita Irmãos Mael da cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Nessa oportunidade, vamos estudar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Ali no seu capítulo 2, nós vamos encontrar Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e na parte das instruções dos Espíritos, ele nos traz uma manifestação sobre a realeza terrestre. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos falar nesta oportunidade sobre a vida futura. O que Jesus quis dizer com isso? Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito ver Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Não sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vocês sabem que naquele julgamento que Jesus foi submetido, havia necessidade dos então dirigentes daquela época, tanto do Império Romano quanto dos religiosos naquele momento, em especial os fariseus, de provarem culpa de Jesus para o sacrificarem, para que ele calasse as suas pregações, calasse toda aquela vontade que ele trazia nas pessoas para dar-lhes esperança, para dar-lhes conhecimento e assim por diante. Então, meus irmãos, naquele momento, eles queriam achar qualquer motivo para executar Jesus, como acabavam fazendo. Nós sabemos muito bem disso. Então, havia essa necessidade, e esse diálogo ele nos revela isso, né? Pilatos tentando pegar Jesus em alguma afirmação que o condenasse, e Jesus sempre lhe dizendo: meu reino não é deste mundo. Meu reino é outro, é em outro mundo. E nisso, nós vamos encontrar o que? A futura vida, a nossa verdadeira vida. Porque nosso mundo também não é aqui. Nosso mundo é no mundo espiritual. Nossos espíritos foram criados para serem imortais. O nosso corpo físico encarna, em cada encarnação, ele fica aqui. Mas o nosso espírito segue por ser imortal. Então, meus irmãos, a vida futura. O que Kardec nos diz sobre isso? E assim ele fala. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, essa deve ser uma preocupação muito importante nossa para a nossa existência, né? Então, talvez um dos nossos maiores objetos de preocupação nessa existência. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem ter a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Porque aquelas pessoas que não acreditam na vida futura, que não acreditam em Deus, que são materialistas, elas acham que tudo acaba no momento da morte. Quando nós sabemos, e sabemos muito bem, a espiritualidade nos traz o tempo todo isso. E Jesus já nos diz isso é só uma passagem.
E essa passagem nós vamos ter que cumprir algum dia. Então este dogma, portanto, deve ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. Então, Kardec já trouxe para os primeiros capítulos de sua obra já essa explicação sobre a vida futura. Então, é aquele que tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, quando nós falamos de justiça de Deus, nós temos que lembrar que Deus é infinitamente bom e justo. Por ser justo, ele nos dá oportunidades para melhorarmos, oportunidades para nós resolvermos os nossos problemas, as nossas situações nessa e nas outras vidas. Por isso, a reencarnação. A reencarnação é sempre uma nova oportunidade para aprendermos. Porque, imaginem vocês, uma criança que praticamente não viveu, ela, se não tivesse uma outra oportunidade, outras diversas oportunidades, simplesmente ela sem aprender nada, sem ter feito mal nenhum, sem ter feito nada na sua vida, ela seria colocada num limbo até um dia de um julgamento final. Mas julgamento do quê? Ela não teria nenhuma oportunidade. Nós, como pais, como amigos, como irmãos, nós damos oportunidade aos nossos. Nós queremos sempre que as pessoas que nos cercam tenham oportunidade de melhorar, oportunidade de fazer coisas boas na sua vida. E por que Deus não faria isso com nós, já que Ele é nosso Pai? E nós fazemos isso o tempo todo em nossas vidas. E segue Allan Kardec. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Então eles tinham ideias muito imprecisas naquela época sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Ou seja, nós temos a oportunidade de um dia nos tornarmos anjos, entre aspas, ou seja, espíritos melhores, espíritos felizes, espíritos de luz, porque cada encarnação que nós formos melhorando, nós vamos atingindo este status espiritual e um dia chegaremos lá. E segue Kardec. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com as vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis, né? Aquele Deus punitivo, aquele Deus que fazia cumprir as suas leis e punia. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Moisés viveu numa época em que ele precisava reunir as tribos, ele precisava reunir todo o seu povo, ele precisava colocar ordem em tudo aquilo. As tribos eram, inclusive, inimigas, matavam-se, guerreavam, e ele precisava, sob aquela ideia do Deus único, ter um Deus forte, um Deus que fazia cumprir as suas leis. E por isso era necessário, naquele momento, que as leis fossem impositivas, que fossem duras. Jesus, num segundo momento, vem dizer assim, não é bem assim. Deus é bom, Deus é protetor, só nós devemos ser bons filhos, devemos ser boas pessoas, devemos fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E é esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, para onde voltaria quando deixasse a terra. Olha só que bonito isso, uma oportunidade bonita, uma oportunidade boa que nós todos temos nesse outro mundo. Que mundo é esse? Uns podem chamar de paraíso, outros podem chamar de qualquer lugar. Nós chamamos de mundo espiritual, porque é o mundo onde vivem os espíritos.
E ali nós vamos encontrar a nossa oportunidade de aprendizado, nós vamos encontrar uma oportunidade de melhora de convivência e assim por diante. Mas seguimos com o que Kardec nos diz. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, lembre-se, foi 2000 anos atrás, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Ou seja, já ali já dizia, vida futura é uma coisa que ninguém pode fugir. Como vamos chegar lá? Depende de cada um de nós. Depende de como vamos levar a nossa vida, de como vamos usar o nosso livre-arbítrio para podermos irmos resolvendo todas essas coisas que a vida nos traz, todas as oportunidades que nos traz. Só que, através desse livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de seguir os bons caminhos ou não, de fazermos coisas boas ou não, porque essa oportunidade nós temos de agirmos como nós queremos, nas coisas boas, nas coisas ruins, nas coisas certas e nas coisas erradas. O Espiritismo, então, vem completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para compreender a verdade. Então nós estamos num estágio já bem melhores de conhecimento, de vida, até de materialidade que nos cerca, de oportunidade de conhecimento. Então nós já estamos maduros para compreender tudo isso. Então, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, e torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina, um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, e que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. Todo esse texto que o Kardec nos traz ali no final desse texto, ele vai nos lembrando que é irrefutável hoje que existe uma vida futura. É irrefutável que nós temos uma nova oportunidade, que nós teremos diversas oportunidades e nós devemos trilhar o nosso caminho, nós devemos buscar essa compreensão e fazermos com que isso aconteça, porque não adianta só nós conhecermos o caminho, de nós conhecermos as verdades e não praticarmos as verdades. E tudo isso o Espiritismo nos traz como até uma obrigação nossa em cada encarnação de fazermos com que tudo isso aconteça para o nosso bem, para o bem das pessoas que nos cercam, para o bem da humanidade, para o bem do homem neste planeta e em todas as moradas que terá no futuro. Meus irmãos, Kardec sempre nos diz: devemos preparar para gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Ou seja, nós já podemos buscar agora, neste momento, a nossa felicidade. Nós podemos e devemos corrermos atrás da nossa felicidade, da nossa existência, da felicidade das pessoas que nos cercam. Por isso, as oportunidades Deus nos dá a todo momento. E Cristo sempre nos lembrou disso. Deus é nosso Pai, Deus é nosso protetor, Deus é nosso guia. Jesus,
hoje é o nosso gerente, hoje ele é o diretor desse mundo que nós conhecemos por terra. E na nossa terra, que é a nossa morada nessa oportunidade, nós devemos fazer tudo de bom para que possamos viver da melhor forma possível. E meus irmãos, para encerrarmos nesta oportunidade, essa exposição sobre ensinamentos de Jesus, sobre ensinamentos que Kardec nos lembra, eu gostaria de trazer para vocês uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Amélia Rodrigues, que é a prece de gratidão. Para mim é uma das preces mais bonitas que existem, que nos traz uma reflexão muito grande sobre tudo que nós vivemos, e eu gosto de seguidamente utilizá-la nas exposições doutrinárias. Prece de gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, porque aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce o morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E os meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que, depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci, pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Reflitam sobre tudo isso que a doutrina espírita nos traz, dos ensinamentos de Jesus e da bondade de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.